Boa tarde. Hoje aqui nosso cinegrafista Gildeon sempre me chamando a atenção. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer um programa diferente aqui no Cast do Bom. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com duas mulheres brilhantes, candidatas. Uma candidata à Câmara Federal, que é a Coronel Fernanda, e uma outra, a Tanara, que é candidata à Assembleia. Vou falar um pouco de vocês, ainda que eu acho que os internautas já conheçam vocês das mídias e dos veículos de comunicação. Então, hoje, o Cast do Bom tem um enorme prazer de realizar uma roda de conversa com duas candidatas. Tanara, que é Ediara Tanara, que é jornalista como eu. Ediana Tanara. Ediana? Ediana. Eu já briguei com tanto com Ediana por causa do Pacola nos... Pacola não era por causa do Abílio, não era? Pacola ou Abílio? Você nunca trabalhou com Abílio, né? Não. Acho que era com Pacola. Mas tem uma coisa que eu nunca briguei, porque você era bolsonarista. Eu era do mesmo partido do Abílio, na candidatura de vereadora. Que é no do Podemos. É isso mesmo. Né? E que hoje está no Republicanos, e a Coronel Fernanda, que seguiu Jair Bolsonaro e foi para o PL. Vou começar apresentando você e falando um pouco de você, Ediana. Ediana Tanara é igualmente cuiabana, quer dizer, igualmente seria assim. Deixa só para falar aqui, que eu acho que a gente tem que fazer. A nossa roda de conversa teria também hoje, e seria um prazer ter a vereadora Edna Sampaio, que também disputa uma vaga na Assembleia Legislativa junto com a Tanara. Mas com compromissos, ela acabou não podendo estar hoje participando. Mas a Ediana Tanara é cuiabana, tem 34 anos, que não é uma idade de gente, porque sou uma menina, jornalista, professora e produtora de eventos. Se auto-intitulando mãe de pet. Eu também sou, viu, Tanara? Colocou seu nome à disposição para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Foi candidata a vereadora na última eleição e levanta a bandeira em defesa do empreendedorismo e projetos de lei que de fato protejam as mulheres ainda hoje, alvos fáceis de agressões, assédios e mortes. Já a Coronel Fernanda, nome que a identifica na Polícia Militar e assim como é mais conhecida, disputou na eleição suplementar de 2020 o Senado da República e ficou em segundo lugar, cravando nas urnas mais de 293 mil votos, quando Carlos Fávaro acabou levando a vaga ao Senado com a cassação da juíza aposentada Selma Arruda pelo Tribunal Superior Eleitoral por Caixa 2 e abuso de poder econômico. 293 mil é muito. Coronel Fernanda é cristã, evangélica, casada, de direita e, para além de sua defesa em favor da segurança pública, ela igualmente tem como proposta a defesa da mulher nos espaços de poder. Aliás, em comum entre as duas, na verdade, seria entre as três também, se a Edna estivesse aqui, é a defesa exaustiva contra a violência política, física e emocional contra a mulher, pela luta de uma maior participação de mulheres na ambiência política e eleitoral. E nessa reta final, as três seriam, brigando com unhas e dentes para que haja uma maior presença feminina nos debates eleitorais, de olho, obviamente, na igualdade no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. Ou seja, por uma presença definitiva da mulher nas mesas de decisões, onde, na verdade, as políticas públicas são todas definidas. Boa tarde, meninas. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa primeira rodada de conversa entre mulheres no Cast do Bom. Obrigada, Coronel. Obrigada, Tanara. Eu que agradeço, né? Sempre muito bom te ver. Bom encontrar a Coronel aqui, sempre acompanhando o trabalho dela também. E é um prazer falar sobre esse poder da mulher. E, inclusive, venho trazer que nós estamos com um movimento que chama MOF, que é o Movimento do Feminicídio Eleitoral. Muitas mulheres de outros partidos têm me procurado para fazer esse tipo de denúncias, né? De laranjas, uso dos recursos delas. Então, eu estou com um grupo de mulheres já tratando desses assuntos. Existem até algumas denúncias no Ministério Público já,
sobre inviabilidade de candidatura, desistências. Ainda existe isso? Eu não sei, eu acho vocês tão fortes. Agora, coronel, eu vou falar isso, coronel, porque isso ficou marcado na minha cabeça. Tem duas coisas que me marcam. Uma que me orgulha muito, Tanara. E ela não estava ouvindo, ainda estava naqueles processos online, e ela estava com a jornalista Carla Rocha na época. E ela, muito bonitinha, falou assim: Meu Deus, eu vou fazer entrevista com a Marisa. É uma linda, né? Assim, muito obrigado por esse carinho. E a outro é quando a gente se assustou demais. Toda a imprensa assustou porque teve uma queda com o seu helicóptero. De repente sai a Coronel Fernanda de lá, como se nada tivesse acontecido. Nada. E ainda preocupadíssima com a agenda, toda empoeirada. E assim, meu Deus, será que eu vou conseguir cumprir minha agenda? Eu nunca vi isso, uma mulher tão forte. Foi a polícia militar que te forjou essa força interna inteira? Boa tarde. Foi isso? Boa tarde. Marisa Batalha é forte, né? Ela é. Mas boa tarde, Tanara. Prazer de te conhecer, né? A gente quase não tinha se visto. Mas realmente ela também é uma mulher forte, Ela né? é uma linda. Vocês são duas lindas. Mas assim, quando aconteceu o acidente, a polícia ela forja a gente muitas coisas, mas acho que ela só forja aquilo que você já tem. É. Ela só fortalece. Ela amplia, né? Ela amplia aquilo que você já tem. Então, a minha vida inteira foi uma vida de desafios, uma vida de romper obstáculos, né? De provar que eu era ao contrário do que as pessoas desejavam ou que imaginavam que eu não ia ser. Então, eu sempre busquei, e meu foco era sempre estudar, porque eu sabia que era no estudo que eu ia vencer a pobreza. E eu consegui. Então, eu sempre levo para frente as dificuldades para me chegar no meu objetivo. Se eu ficar pensando na dificuldade, eu não era ninguém. Então, quando eu caí de avião, né, houve um acidente com a gente, eu não me preocupei comigo, eu me preocupei com o piloto, me preocupei com os meninos que estavam trabalhando comigo, com as pessoas que estavam ali do lado. Eu só fui pensar em mim mesmo lá depois que eu cheguei em Barra do Garça, depois que eu fiz o evento, aí que eu fui entender o que aconteceu comigo. Porque até aquele momento, o meu foco era socorrer quem estava comigo. É. Eu fiquei em segundo plano. Meu esposo também é militar, nós ficamos em segundo plano. Nossa preocupação na hora lá não foi nem com a gente. Socorremos todo mundo e deixa eu avisar lá em casa que a gente tá bem. Senão daqui a pouco vão avisar que a gente morreu e vai dar aquele... Tem mãe, tem sogra, né? São mais idade. E, pra você ter uma ideia, mandaram uma mensagem pra minha filha no Instagram dela, a menina com 14 anos. Ó, sua mãe, aquela não morreu. Nem ela sabia que tinha acontecido o acidente. Meu Deus. Então, assim, a gente tem que a gente se forja. Eu falo muito que a vida me fez ser um pouquinho mais cascadura, mais linha dura, pela necessidade de sobrevivência. Eu não gosto de cascadora, você é tão linda. A Tanara, nós discutimos antes de começarmos aqui a questão e que eu achei a sua colocação muito importante, na questão das desigualdades políticas, mas também nesse discurso em defesa da mulher, nós fazermos uma defesa, eu acho particularmente, que não passa só pela pobreza, coronel, a questão da desigualdade feminina e na questão ainda da questão da mulher negra. Levando em consideração os processos sociológicos, assim, uma mulher branca, ela ocupando o mesmo lugar que o homem, ela chega a ganhar 40% a menos que um homem. Agora, a mulher negra chega a ganhar menos que a mulher branca, uns 60%. Assim, né? eu não consigo fazer essa Análise. Porque eu tive duas vivências na minha vida. A minha geração, na minha rua, nós éramos 7 meninas. As brancas era eu, a minha irmã e mais uma outra. As outras eram ou pardas ou negras. Então, nós vivíamos da mesma forma, das mesmas características, dos mesmos sofrimentos e com os mesmos objetivos, né? As que optaram por estudar, mesmo estudando de escola pública, essas foram para frente, né? Hoje eu tenho uma amiga minha, a Monique, ela mora no Rio de Janeiro. Ela tem administração, ela mexe com mídias sociais hoje, né? E ela se destacou, é uma negra inteligentíssima, superou tudo, saiu da casa da mãe dela aqui e foi morar lá no Rio de Janeiro com a família do pai dela, da mãe dela.
Então ela superou, não foi a cor que fez a diferença, Determinou, né? determinou aquilo lá, porque nós seis tínhamos as mesmas condições de vida. Nós estudávamos na mesma sala, morávamos na mesma rua, né? A diferença, por exemplo, ela tinha pai e mãe, eu já não tinha mais pai, que meu pai já tinha morrido. Mas quando a gente fala da pobreza, a mulher ela tem sofrimentos. Eu também sofri muita consequência por ser branquinha. Ou você era considerada como um objeto, né? Objeto. Se você quiser trabalhar, você tem que ceder isso. Eu não cedia, então eu era mandada embora. Então, por isso que eu falo que, para mim, Você está falando encantada? cantada Isso, não, é outra coisa. Assédio Assédio mesmo. mesmo. Assédio, que barra. Assédio. Mas, assim, Isso aí é tão comum, né? E acontece com mulheres Branca, brancas, negras, meninos. Acontece com todo mundo. com todo mundo. Então, assim, o Você que... tem essa mesma visão? Mesma visão. Inclusive, eu fiz uma live uma vez com um menino, com um rapaz branquinho. O tema era racismo não existe. E ele contando a história dele, que ele catava comida no lixo. E que ninguém ia lá falando, ai, vem aqui, você é branquinho, você não precisa catar a comida do lixo. Eu vou pagar uma escola pra você, eu vou te dar comida. Isso não existe. É a força de vontade de cada um. Eu vou fazer, como a E- gente está numa... Pode, por favor. E se eu permitir complementar, Claro. a diferença desse grupo, então eu tiro como uma experiência isso. Na minha turma de academia, nós somos 4 mulheres, né? Tem eu e mais uma branquinha e as outras 2 morenas, né? Nós 4 superamos as mesmas Morenas ou negras? negras e mais morenas. Assim, mais ou menos com a Tainara. Se eu falar negra, ainda vou- Meu pai da cor Pra mim- dela é uma... pra mim é negra. Preta. Preta, preta, é o negro. gente, é Meu preta. pai é negro. É. Minha mãe é Então, branca, assim, nós- cigana. Então éramos 4, né? 2 brancas. As dificuldades eram as mesmas, os desafios eram os mesmos, né? Uma ajudando a outra. Então eu não consigo ver essa barreira. Existe sim preconceito. Meu marido é negro. E eu já vi meu marido ser discriminado. E eu que tomo as dores, porque eu tomo as Então, dores. tem né? preconceito. Tem, sim. Tem. Só que eu nunca levei para esse lado. Então, na verdade... vi ele homem. Nessa sua narrativa interna, numa sua gestão interna, a senhora não conseguiu, graças a Deus, não conseguiu vivenciar isso com suas amigas, mas sabe que desse preconceito. Sim, eu vi isso com meu marido e eu tomei as dores deles. Mas também já vi um preconceito comigo. De eu ir comprar o meu enxoval de bebê, eu grávida, saí do quartel, cheguei em casa, tirei minha farda, coloquei um chinelo havaiana, um calção, porque eu tava muito grandona, Calção, criança. bermudona, uma camisa bem solta, porque no calor de Cuiabá, né, eu tava com 7 para 8 meses, preparando o restante. A vendedora não quis me atender. Ela olhou para mim assim e falou, olha, esse produto que você tá olhando, você não dá conta de pagar. Então, assim, eu já vi preconceito com meu marido em relação a isso. Também já sofri preconceito porque eu estava de Havaianas. E aí você deu uma carteirada? Não, dei carteira, não. Chamei a gerente e falei, ó, quanto é que você vai pagar de comissão para ela? Mas por quê? Eu falei assim, eu quero desconto do meu produto. Falei, minha filha, você vive de comissão. Então, a próxima vez que chegar qualquer pessoa simples aqui, atenda com coração, porque ele também é cliente. Você tem que tratar as pessoas com respeito. Você acabou de perder sua comissão, porque eu ia comprar quase todo o meu enxoval aqui. Mas eu vou levar só um pouquinho, só para você ter noção que a gente respeita as pessoas não pelo que ela parece ter, mas por ser uma pessoa. Eu vou fazer aqui a advogada do diabo. Eu sou filha de um pai negro com uma mãe cigana, de uma família, de uma cidade muito pequena. Então, assim, eu nunca soube de verdade se a gente tinha muito poder aquisitivo ou se tínhamos poder aquisitivo para o tamanho da cidade. Porque em cidades pequenas, quando você dá uma elevada nesse processo piramidal, sociologicamente, na pirâmide, parece que você é de uma riqueza enorme. E quando você chega em uma cidade maior, você vê que você não é ninguém. Então, lá, eu fui criada, as minhas babás, né, eram todas negras. E era assim, havia uma diferença assim. Eu via como meu pai as tratava com muito carinho e respeito, mas a minha mãe com muito distanciamento. Foi, inclusive, motivo de muitas brigas. Saí muito cedo de casa, com 15, 16 anos. Fiz a minha faculdade de uma família rica, com crédito educativo. E também foi ótimo, porque eles quebraram no toco, eu não vi nem pobreza nem riqueza. Eu acho ótimo, oh meu Deus. Mas assim, vivi isso sim, e tive uma felicidade enorme, porque como minha mãe vivia para os negócios e o meu pai também, então eu pude ser criada por mulheres lindas, mulheres que me ensinaram
coisas maravilhosas, histórias lindas. Eu acho que eu sou uma contadora de história por conta delas. E fui pro morro, porque a gente não tinha liberdade. Com elas eu pude ter. Então eu andava, sabe, andar a gente punha assim 2, 3 roupas pra gente ir pro rio, escondido, porque senão a gente apanhava. Eu fui muito feliz, mas eu vi isso, como também vi o fato de ser filha dos Batalha, assim, não, na verdade, o Edivaldo ri muito. Hoje o Edivaldo não está aqui conosco, mas eu falei, Edivaldo, papai tinha uma preocupação horrível comigo, porque era muito branquinha, dentuça, caolho. Eu falo, papai falava, ai meu Deus, ninguém vai casar com ela. Ninguém vai casar com essa menina, eu tenho que pegar um pedaço de terra para comprar um homem para casar com ela. Olha que mentira, gente. Olha, tudo consertadinho. Usei 12 anos aparelho. Olha aí. Deu certo, só não cresci. Mas a voz ficou rouca. Mas voltando, vocês duas têm algumas coisas, claro, são mulheres díspares, mas têm coisas em comum, propostas em comum. O que a Coronel leva, caso eleita, em nível mesmo prático, para salvaguardar a questão da mulher? Acho que primeiro a gente vai ter que ter um trabalho em conjunto. Não é só a deputada eleita ou aquela que ganhou ou perdeu. Nós vamos ter que ter um trabalho para fomentar a mulher na política e tomar atitudes para que aqueles, seja homem ou mulheres, que querem fazer politicagem, que não é a política. A essência da política ela é bonita. E ela é interessante e é importante para a sociedade. Para o bem viver da sociedade. Mas a politicagem ela tem a tendência de diminuir ou destruir uma pessoa. E a gente tem que começar a pensar de uma forma sistemática, em união, para que isso não aconteça. Mas claro que é você observar aquilo que você defende. Eu não tenho como, por exemplo, me aproximar, vou te usar de exemplo, tá, Tânia? Não é o caso dela. Eu me aproximar, defender mulheres que concordam com o aborto. Isso, para mim, está fora de questão. Mas eu tenho que concordar, tenho que me aproximar daquelas que são mais próximas dos meus ideais, que eu acredito que é a família, que é a liberdade. Liberdade, não libertinagem. Liberdade. E a gente construir questões para desenvolver a política na vida da mulher. E que seria o quê? Assim, me deu um exemplo. Por exemplo, a senhora briga, e eu vi a senhora fazer belíssimas defesas com relação à participação da mulher nesses espaços de poder. Não seria, por exemplo, a punição de homens que perseguem mulheres em política, por exemplo. Poderia ter um projeto de lei? Já tem. Tem uma lei. Tem uma lei. Ela é 11.000... Ela é de 2021. Ela foi o presidente Bolsonaro que sancionou ela. Em proteção das mulheres que buscarem cargos eletivos ou estiverem trabalhando em função desses cargos. Já tem. Ela não está sendo divulgada ainda, mas tem. O presidente Bolsonaro fez isso. E tem uma punição, para aqueles que perseguem essas mulheres nessa corrida? Tem punição, sim. Olha que bárbaro. E o que está faltando é essa união entre mulheres com os mesmos ideais, trabalharem para divulgar e trazer outras mulheres para o contexto. Porque, Maria, eu falo que o homem ele é muito mais liberto, né? Por que ele é liberto? Historicamente, eles ficaram soltos, né? Não é historicamente. Eu falo de forma bíblica, né? A formação do homem, ele vem para proteger. Ele tem que ser liberto para ele proteger. Liberto, a gente fala, não é libertinagem, né? Eu falo liberto da estrutura física do homem. Já pensou no marido, né? Claro, sou bobonha. A estrutura física dele, o instinto dele de defesa. O biotipo. O biotipo, é tudo. A formação de um homem. Ele veio para isso. Né? Então, às vezes, quando ele vai para um embate político, ele vai com força. E todo mundo está esperando a força dele. Mas quando a mulher vai para um embate político, todo mundo olha para qual é a fraqueza dela. E aí é unanimidade isso. A fraqueza de uma mulher são filhos, é família. Só que a gente tem que aprender a transformar essa fraqueza numa força. Numa vitória. Numa vitória. Na verdade, são 53% de eleitores, de mulheres, de eleitores, e os outros 47% são filhos. Sim. Então, é isso que a gente tem que mudar esse contexto.
É mostrar para a mulher que está lá, que ela pode fazer parte da política. E ela tem que entender que a política é necessária na vida dela. Antes de ontem, eu fiz uma avaliação, não sei se você chegou de ver, um candidato aí do estado de Minas Gerais, fazendo propaganda política dele. A proposta dele é criar a bancada da maconha. Aí eu achei bárbaro. Quer dizer, não achei bárbaro, não, que é isso, Que coronel. absurdo! Não, mas assim, eu achei bárbaro pelo inusitado. Porque eu nem sabia que isso poderia existir. Ele é de Minas Gerais. Minas Gerais. Ele é candidato a deputado federal. 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 É um absurdo. O cidadão aí- desse tinha aí que estar ele faz preso. um- Ele tinha que estar preso. Então, na verdade, E não poderia- é motivação à droga. A né? droga. É crime isso. E a Justiça Eleitoral de Minas Gerais já deveria ter punido ele. Como é que eu faço campanha incentivando o crime? É um absurdo. Aí, desse jeito, como é que a sociedade vai estar organizada? Como é que a gente vai defender as nossas crianças? Propostas de melhoria para as crianças, proposta para a saúde, proposta para a defesa da mulher. Eu tenho Se que eu achar, estou favorecendo o crime das drogas, como é que eu vou brigar para defender uma mulher? Não existe isso. Então, é um absurdo a gente ainda ter políticos que se colocam nessa situação Mas é e a inusitado demais. justiça eleitoral permitiu uma coisa dessa. Então, a gente Faz tem num que bater. funkzinho, sabe? E pior é que pega, né? As pessoas acham barato. Porque é o som. Se o som te leva, né? E o som leva, mas as pessoas têm que prestar atenção no conteúdo da letra. O conteúdo da letra, ela é bem clara que Bíblia, que representa cristão, família, bala, que significa segurança pública, e o gado, que significa toda a agricultura, são os pilares que estão acabando com o país. Aonde isso? Onde há pessoas que têm Cristo na vida, que têm Deus na vida, não se tem problemas sociais. Você pega uma família cristã, os problemas dessa família, elas são mínimas. Existem problemas, existem eventos, como a gente fala, desertos na vida da pessoa. Mas ela não transforma isso num problema social. É muito menor. Se você pega o agro, hoje o agro é o carro-chefe do estado de Mato Grosso. Eu acabei de fazer uma visita numa empresa algodoeira. Que coisa linda, investimento deles. Estão querendo crescer, está fomentando a economia naquele município. Aí você falar que é ruim a segurança pública. Quem que quer ir para a rua colocar sua vida em risco? Eu não sei se você tem isso dentro de si. Então, um cidadão desse falar isso, e para mim é tão doído ver um vídeo desse cara, tinha que prender ele, Maria, porque eu já vi tanta mãe chorando Claro. em ocorrência. Das drogas, né? Encontrar seu filho numa boca de fumo. Sim. Mãe vindo desesperada no quartel. Olha, meu filho entrou na minha porta casa. de entrada, a maconha é a porta de entrada ainda, né? O meu filho é viciado em maconha, ele entrou na minha casa, ele pegou a carne que eu comprei hoje de manhã para passar a comida e trocou por droga, televisão, dinheiro. Para mim viver dentro da minha casa, eu coloco cadeado. Que mãe que quer viver assim? Nenhuma mãe quer. Ou senão, quando eu já vi mãe chorando porque o filho estava morto. Filho é filho. Então, a gente tem que pensar na política como proteção. Né? A gente tem que respeitar as diferenças, temos que tentar compreender, mas não podemos permitir que os valores e os princípios sejam deturpados. Tanara, você estava falando uma coisa muito interessante. A gente não terminando, mas eu achei um assunto extremamente interessante. Vocês criaram um coletivo que aí está de olho, quase como um processo de fiscalização contra mulheres que estão na política numa composição mentirosa, pseudo. Seriam mulheres laranja. Para mim, isso já tinha terminado. É tão vergonhoso e ainda existe? Ainda existe, né? Algumas que até a senha da conta, o partido fica com a senha. Ou eles pedem para devolver o recurso. Isso em Mato Grosso? Aqui mesmo, aqui em Mato Grosso. E assim, a gente quer a participação da mulher, só que elas estão tão feridas por passar por isso, aí elas imaginam que vai passar novamente. Então elas não querem mais, muitas desistem da política por causa disso, está muito machucada. Não tem entendi apoio. por quê. Porque você acha que os partidos, eles fazem, até hoje, a inserção ou a prioridade são os homens? Ainda, eles se unem muito. Eles se unem muito. Às vezes não dá para aquele candidato, por exemplo, federal, passar um recurso para o estadual. Ele faz por outros meios, por uma candidata até, para passar esse recurso para ajudar aquele estadual que é homem.
Então, assim, a mulher realmente fica abandonada. É muito difícil encontrar um partido que apoie, que eleve essa mulher como liderança. Você disputa uma vaga na Assembleia, uma das 24 vagas. Sim. Você já disputou na última eleição uma vaga na Câmara e agora disputa a Assembleia. O que você leva de concreto? Eu achei interessantíssimo essa lei. E é interessante e também interessante como não é divulgada. A gente até vai puxar essa lei. Mas o que você leva de concreto em defesa da mulher na mesa de decisão, na discussão das políticas públicas que são necessárias e que definem nossas vidas? E o trabalho do parlamentar começa ali já, dentro do partido. Se ele não está fiscalizando os recursos, se ele não está a favor de que seja igual para todos, como que vai ser lá no parlamento a fiscalização? Que é o trabalho mais importante de um parlamentar. Porque o recurso ele chega, mas como que ele está sendo investido? Quais empresas que está sendo colocado isso para garantir os serviços, né? A fiscalização é o mais importante. Não pedir mais recursos. É ver como ele está sendo empregado. E se está sendo de forma correta. Você leva algum projeto, alguma proposta legislativa que como uma discussão mais ampla contra o assédio, alternativas públicas e políticas para redução no número de agressões a mulheres? É um trabalho multidisciplinar, igual a gente está falando aqui. É um trabalho multidisciplinar. Tem que começar na escola, no ensino fundamental, falando com as crianças. A mãe dentro de casa ensinar também isso, né? Importantíssimo. É no trabalho, conscientização em todos os setores, públicos, de todas as formas. Igual quando você vai em Florianópolis. Uma coisa que eu vi que foi bem legal não dê esmolas. Tinha em todo quanto é lugar. Não dê esmolas, não dê esmolas. Aonde andava tinha essa frase. Para não contribuir com aqueles caras que ficam no sinal. Gente, foi automático. Quando o cara vinha, não dê esmolas, estava na cabeça. Então, é um trabalho multidisciplinar que tem que fazer em todos os setores. Para massificar. Senão, não vai funcionar nunca. A senhora sofreu. Eu sei que foi muito perseguida quando disputou a senatória. Continua essa perseguição? A senhora estava me dizendo, antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, que a senhora acabou descobrindo, andando o estado inteiro, que eles estão tirando o nome da senhora de algumas pesquisas. Então, continua essa perseguição? Continua. E muito, né? A gente recebe todos os dias denúncia. Coronel, a senhora é candidata a Senado ou a deputado federal? Não, sou deputado federal. Tá aqui mesmo até. Por quê? Porque o candidato veio aqui e falou que a senhora agora é senadora e ele é federal, que é para votar nele. Então, tem isso sim, a gente está apurando. Nós recebemos denúncia de uma empresa de pesquisa, ela fez isso na região do Araguaia, ela fez agora na região de Juara. Quando fala assim, minha candidata é a Coronel Fernanda, eles colocam em outros, como se eu não existisse. Da outra vez, a pessoa falou assim, olha, essa candidata não existe. Então, a gente já está juntando essa documentação, eu vou fazer a denúncia formal. E isso é um absurdo, né? Você fica... É uma concorrência desleal. A senhora vai ao TRE, vai fazer essa denúncia? Ótimo. Porque eu cheguei de viagem, vim para cá direto. Mas a gente está informando, porque isso é um respeito. Se você deixar passar isso, não punir quem faz esse tipo de coisa, você não dá espaço para as mulheres. Meu sonho de consumo, né, a gente vendo isso, é fazer com que os partidos façam eles exigem tanto dos candidatos planejamentos para a campanha. Os partidos deveriam fazer planejamentos financeiros para a campanha para saber se ele tem condições de se lançarem candidatos. Porque como é que você recebe dinheiro? Como é que você vai poder receber dinheiro para tantos candidatos se você não vai conseguir atender a todos? Né? Porque o partido, na hora, ele quer votos. Mas o fundo eleitoral não tem isso? Já não vem dividido? Mas já vem em quantidade menor. Se o fundo eleitoral ele for aplicado corretamente, não atende todo mundo. Então, por que eu vou lançar candidatos? Por que eu vou fazer a pessoa... Por que a gente vai sentir que a pessoa está sendo enganada? Porque, às vezes, eu vejo alguns candidatos a deputados estaduais, eu fico com dó, porque a gente vê que não tem esse recurso. A pessoa está ali, ela se mata para ganhar votos, e aí eu pergunto, você conhece a legislação eleitoral? Não, eu vou conseguir, eu vou vencer. Não, meu querido, você não vai vencer.
Por quê? Porque você não tem. Qual é Base. na sua base, né? Aonde você consegue chegar? Não, eu tenho um primo em tal lugar, 2 primos em outro lugar. Mas esse não é a sua base, é necessário mais do que isso. Você sabia que para você ser estadual, você tem que alcançar tantos votos? Senão você não aparece? Não, não sabia. Então falta isso. As pessoas têm, apesar que mudou a lei agora, a gente é segundo momento agora, essa eleição está sendo aplicada a nova legislação eleitoral. Mas a conta é muito pequena, não é? Nós demos uma pausa aqui para receber. Já havíamos dito isso no início do Cast do Bom, nessa roda de conversa, que receberíamos 3 mulheres, 3 candidatas que disputam a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Aí, como, por compromisso, a vereadora Edna Sampaio, do PT, acabou precisando cumprir essa agenda e acabou chegando atrasada, eu preciso, e ela acabou de entrar, e quero apresentá-la, né? A Edna é petista, aí um bom currículo, eu preciso ler, né? Porque não tem como não ler a sua biografia. Edna Sampaio briga por uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa. Ela é casada, se graduou em serviço social. Oh, meu Deus, eu acho que é a mesmo. É graduada, se graduou em serviço social pela Universidade Federal de Mato Grosso, é mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É também professora da Unemat, vereadora e uma das vozes mais fortes hoje dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Obrigada por participar, ainda que tenha chegado um pouquinho atrasado, mas ainda nós temos tempo de fazer essa discussão antes da sua chegada. Já falávamos na questão dos posicionamentos da mulher nos espaços de poder e da necessidade que essa inserção cresça, porque é a única maneira de estarmos nas mesas de decisões, onde as políticas públicas são definidas, inclusive a favor da gente. Muito obrigada pela presença aqui no Cast do Bom. Eu que agradeço, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com você e ainda mais com 2 candidatas aqui também, passando pelas mesmas experiências, né, em partidos diferentes, né? É muito importante a gente dialogar sobre isso. Eu Muito adorei essa obrigada. ideia. Eu adorei essa Também ideia. adorei. De colocar mulheres díspares, Exato. mas com a mesma luta. É. Porque nenhuma de vocês 3 foi fácil. Uhum. Não foi. Eu estava falando com a coronel Fernanda, que do início da carreira, ainda como tenente, a coronel, até que os homens aprendessem a lhe respeitar de fato, a senhora deve ter passado muita coisa. Como está na área jornalista, né? Quantas vezes a gente já passou dificuldade, e ainda mais, eu já vi pessoas me desrespeitarem no meio de uma entrevista. Não levo para casa, mas mesmo assim é constrangedor. E veja suas lutas, e quantas vezes a senhora já bateu na mesa e disse, me respeita aqui, marmanjos, dentro da Câmara. Eu gostaria que começasse a dessa pausa e dizer, deixar que a senhora insira dentro desta conversa, faça essa inserção dizendo para a gente o que a senhora leva, caso eleita, para a Assembleia Legislativa em favor da mulher. Eu acho que a gente, enquanto mulher, ocupando esses espaços, o simples fato de estar presente ali, já deixamos um legado de referência para outras mulheres. Mas, além disso, a gente tem as políticas voltadas especificamente para as mulheres, como, por exemplo, a lei que eu aprovei na Câmara Municipal, que é a Lei do Enfrentamento à Pobreza Menstrual, que é um tema que durante muito tempo foi tabu, porque exatamente os espaços de poder do Estado são ocupados
quase que exclusivamente por homens, né? E a questão tipicamente feminina ou da mulher ou das pessoas que menstruam acabam sendo preteridas ou não vistas, né? Então é muito importante que a mulher esteja nesses espaços. Também outra questão importante que eu vejo que a nossa atuação ali, para provar também que quando nós estamos nesses espaços, nós não estamos falando apenas da mulher, nós estamos falando de uma sociedade onde a mulher está inserida e tem um olhar sobre os problemas dessa sociedade. Então não é a exclusividade da temática da mulher que pauta o mandato de uma mulher numa não Câmara. É um processo monotemático, Exato, né? não é monotemático. Nenhuma de vocês entram dentro da Câmara Federal e da Assembleia num processo monotemático. Opa, eu só vou defender a questão da mulher. Porque né? defender... Acho que daqui a pouco a gente até fala, pelo menos, 3 projetos que cada um leva para além disso. Né? Porque, por exemplo, tem a questão ambiental, que também é uma pauta muito importante para mim, porque nós vivemos no coração de um estado onde o fenômeno da emergência climática acontece e nós ainda estamos muito atrasados no debate sobre o modelo de desenvolvimento. Um desenvolvimento que possa ser responsável do ponto de vista ambiental e inclusivo do ponto de vista social. Nós estamos longe disso. E eu acho que a presença da mulher nos espaços de poder propicia um olhar diferente, um olhar sobre problemas e temáticas que às vezes passam batido para o olhar do homem, porque tem uma forma de educar os homens ainda muito diferenciada da forma de educar as mulheres. Um olhar, como a Coronel fala, como a Tanara falou, um olhar mais terno. Seria isso? Um olhar mais feminino, é um olhar mais quase uterino. Pode ser sociológico, mas uterino. Uterino. Marisa, eu não gosto de estabelecer definições rígidas para uma pessoa pelo fato dela ser mulher. Eu acho que nós compartilhamos experiências muito parecidas numa sociedade que aprisiona as mulheres desde o nosso nascimento a determinadas funções e papéis sociais. Mas nós somos muito diferentes. Nós, enquanto mulheres, nós nos apresentamos de forma muito diferente, com olhares diferentes. Então, não há uma homogeneidade para falar toda mulher é eterna. Não, nem toda mulher é eterna. E não tem nenhum problema com isso, porque as mulheres elas têm o direito de ser como elas são, né? Toda mulher é materna. Não, nem toda mulher é materna. Tem mulheres que não querem ter filhos, não querem ou não desenvolveram um sentimento de maternidade e elas não deixam de ser mulheres por isso. Tem mulheres que não gostam de feminilidade ou de vestir roupas femininas e podem se portar mais identificada com determinados trajes e comportamentos que a gente atribui à masculinidade e nem por isso elas deixam de ser mulheres. A Coronel Fernanda, que é uma comandante, né, da Polícia Militar, exerce uma função que até muito pouco tempo era exclusividade dos homens. Ela tem que vestir uma farda, não há uma roupa pensada por mulheres para poder... Tem já, né? Já tem? Pronto, mas porque as mulheres entraram. Que tinha mudado a cor, né? Que bom. As mulheres... Desde que eu entrei na polícia, tem a farda feminina e a farda masculina. Então, as mulheres, quando elas entram nesses espaços, eu acho que elas mudam esses espaços. E aí, eu acho que a nossa presença também é para dizer que as mulheres não são iguais, que as mulheres se portam de forma diferente, têm trajetórias diferentes, e o que elas compartilham de igual nessa sociedade machista é a opressão masculina sobre os nossos corpos, né? Ainda que muitas vezes muitas mulheres não percebam isso, né? Existe isso. E nós temos que falar sobre isso. Nós temos que desnaturalizar o poder exclusivo dos homens no espaço do poder do Estado. Porque eu diferencio, Marisa, o poder que o Estado congrega, que é um tipo de poder, do poder de uma maneira geral. Porque nós, mulheres, somos pessoas muito poderosas. Nós, apesar da nossa condição de subalternidade numa sociedade dominada pelos homens, mas vai em cada família para ver se a fala da mulher não tem peso. Vai em cada família para ver se a forma como a mãe conduz a educação dos seus filhos não determina quem eles serão, né? Então, nós ocupamos o poder nos espaços em que nós estamos, né? Mas tem um poder muito importante que regula as relações sociais, responsável por a gente ter uma sociedade mais igualitária ou mais desigual, uma sociedade que tenha serviços públicos de qualidade para a população como um todo, ou uma sociedade em que o Estado só serve a uma meia dúzia de gente. Então,
esse poder de decidir sobre essas coisas que tem a ver com a vida societária de homens e mulheres, esse poder é o que a gente está excluído. Mas nós não estamos excluídos de todos os poderes. Porque os outros poderes, o poder da mulher na relação com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, na sua família, na igreja, nos movimentos sociais, nós somos maioria em tudo. Nos partidos políticos, nós também somos maioria ali. Nos sindicatos, nós também somos maioria ali. Nós somos maioria em tudo. O que acontece é que, na hora de assumir esse poder, que é o poder de controle dos equipamentos públicos, o controle da vida em sociedade, nós somos excluídas. Eu, para além desses processos, porque assim, a senhora já chegou e já estávamos assim, temos aí, não sei, Gildeon, nós temos aí mais uns 15 minutos, porque eu gostaria que cada uma de vocês, para não ficarmos nessa roda de conversa, num processo mais monotemático, mas que falasse um pouco, pelo menos 3 projetos. Por exemplo, a senhora, coronel, o que a senhora leva para a Câmara Federal, para além dessa defesa da participação da mulher, do empoderamento da mulher, das mulheres nos espaços de poder, mas o que a senhora leva a mais do que isso? Eu faço uma defesa, eu não gosto dessa palavra empoderamento de mulher, eu acho que ela... Ninguém aguenta mais, né? Não aguenta, eu acho que ela não existe. Porque toda mulher já nasce com poder. Deus deu um poder para cada uma. Cada um tem um dom. Você tem um dom maravilhoso, você é uma jornalista de primeira. Então o dom veio com você, ninguém te deu. O homem que dá as coisas e toma, mas Deus te dá o que você tem. Então, esse empoderamento, para mim, é uma enganação para as mulheres. As mulheres que não se colocam no seu lugar, não conquistam o seu espaço. É difícil uma mulher conquistar o espaço. Para um homem também é difícil conquistar um espaço. Cada um tem um jeito, cada um tem que romper um obstáculo. Agora, o que falta mesmo é a gente se organizar e se unir. Nós temos aí mais de 50% de eleitoras. 53% de eleitoras, filhos da gente. Mas quando chega na parte de você tomar representatividade, ela não quer se envolver. Porque quem leva a informação... E aí porque às vezes ela também tem benefício para não se envolver. Pois é, mas a gente coronel, tem aquilo que nós havíamos... Estamos falando isso agora. Mas havíamos falado isso. Por exemplo, a senhora teve muita sorte de morar na mesma rua com as mesmas crianças brancas e negras e todas criadas iguais. Eu fui criado por babá, graças a Deus. Mas babás negras. De uma família que meu pai era negro, minha mãe era cigana, mas as babás eram negras. E graças a Deus, porque elas me ensinaram muita coisa. Mas, claro, numa condição de subserviência. Já Tanara não acredita nessa desigualdade. Quer dizer, por isso que essas ideias são maravilhosas. 3 mulheres que buscam o poder e se coloca aqui. Por exemplo, o empoderamento não é uma habilidade que Deus deu. Que bom se fosse. Não é. É as duras penas. Eu passei fome de uma família rica. Porque quando eu decidi não viver sob o mesmo teto deles, eu fiz a minha faculdade com crédito educativo. Mas por isso que eu tô falando. Só Deus sabe o que eu passei. Mas é isso que eu tô falando, Maria. Se você não tivesse isso dentro de você, você não teria feito. Você teria se colocado, eu vim de uma família rica, agora o que eu vou ser, aonde que eu não vou fazer mais nada. Não vi nem riqueza, nem pobreza. Você entendeu? Você conquistou isso. Ninguém falou, toma aqui, ó, você agora, você é empoderada, vou te dar faz isso. Muito sentido. Eu era a única menina, 4 irmãos mais velhos e o meu pai. Um lar extremamente machista. Então, foi exatamente isso. O que tinha em mim. Eu fui trabalhar o dia todo, estudar à noite para conquistar o meu espaço. E aí, se a gente comparar isso, a gente tem dificuldades. A minha vida nunca foi fácil, acho que de nenhuma aqui, mas nós enfrentamos, a gente enfrentou com dignidade. O que falta, eu acho, Aliás, eu acho que se tem uma coisa que mulher faz, é enfrentar com dignidade. Agora, o que falta, a gente tem que também reconhecer que tem um lado negativo de tudo isso, né? A gente ter um trabalho, voltar para a mulher, ela ter coragem de se colocar à disposição, porque eu vejo as meninas na polícia, nossa, elas se colocam dentro de uma farda, e você ir para enfrentar numa ocorrência, você não sabe o que você vai achar lá, se é uma pessoa, eu já encontrei tive uma ocorrência uma vez que o homem é o tamanho da porta.
Eu olhei para trás e falei assim, meu Deus do céu, eu tô lascada, esse cara é grande, né? A mão do homem é enorme. Falei, me dá um tapa, eu caio. Falei, e agora? Se eu correr, eu sou comandante. Mas se eu correr, a tropa corre. Porque eu olho para trás, os homens eram menor que eu. Então, falei, tô lascada. Mas a minha força de vontade, aquilo que tem dentro de mim, de enfrentamento, de coragem, de buscar um resultado, que me fez fazer aquela ocorrência, eu prender o cara, levar o cara para delegacia e Como é que tomar você fez? providência. Tijolada. Não. É o quê? Cuspe? Não. Chorou? Eu tenho voz de comando. Meu filho, você está preso. Autoridade institucional. A minha autoridade Eu sempre falo, a minha voz prevista, tenho certeza que eu tenho 1,90 m quando eu falo. apontada com uma 12 do meu lado, né? Com minha ponto 40 na cintura. Então, sabendo lidar com os conflitos. Sim. Mas, assim, eu vejo muitas mulheres ainda se perderem, né? Não é pela desculpa da pobreza, porque eu vim da pobreza. As minhas amigas vieram da pobreza. E hoje minhas amigas, nesse grupo que eu te falei, uma é administradora, a outra é advogada, a outra é professora, mas porque nós tínhamos um foco. Nós colocamos um objetivo. Qual era o objetivo? Nós tínhamos que estudar para sair daquele meio. Em compensação, as nossas outras amigas, que na época, a gente está falando de juventude, todo mundo no mesmo nível, tá? Branco, negro, todas, a gente não... Até porque eu vejo hoje que o Brasil, eu vou falar Mato Grosso, eu sou cuiabana. Eu olho... São 3 cuiabanas aqui. Assim, quem não é negro é casada com negro. É. E quem não é casada, quem é casada com... Tem um filho pardo. Eu tenho 3 filhos pardos. Então, eu falo com maior tranquilidade, eu não tenho essa distinção, né? A minha família, ela é bem misturada. Então, aquelas que não queriam ter esse embate para crescer, não, eu não quero estudar. Vamos estudar? Não, eu não quero estudar, eu vou casar. Não, eu não vou estudar porque estudar dá preguiça, né? Vamos trabalhar, vamos fazer tal coisa. Não, não quero fazer isso. Então, essas ficaram para trás. Mas não foi pela cor, não foi pela pobreza, foi por ela. É o dom que Deus te deu. Você não quis ficar do jeito que você estava. Como eu também não quis, você também não quis. Aí, Coronel Fernanda, vou entrar Claro. nesse debate. Eu acho que é muito complicado a gente atribuir tudo à questão individual. Porque se for assim, a gente não precisa nem de representantes, nem de Estado, nem de nada. Nem de polícia também. Por quê? Porque só existe uma sociedade organizada em Estado e sociedade civil porque nós não somos só indivíduos, né? Nós temos, por exemplo, regras sociais para serem cumpridas. Sim. E aí, se você, por exemplo, o que explica o fato de eu ser a primeira vereadora negra da capital, numa sociedade que, como a senhora está falando mesmo, e eu concordo, quem não é casado com... Quem não é preto é casado com preto. A gente tem uma sociedade... Nós somos o estado mais negro da federação, só perdemos para a Bahia, né? E aí, quando você olha para os espaços de poder, você não tem representatividade. Você não tem pessoas negras falando sobre a condição das pessoas negras no Estado. Mas quando você vai, por exemplo, na cadeia aqui em Cuiabá, você vai ver que a absoluta, quase 80% das pessoas que estão lá. Mas nós somos 80%, gerações. Mas você tem que dizer o seguinte: se você é casada com negra, você não ostenta nenhuma marca de negritude. Então, o fato de você ser uma mulher branca te coloca numa condição muito diferente das mulheres negras. Não concordo, me desculpa, mas... Você pode individualmente não achar isso, mas estruturalmente... Eu passei as dificuldades e às vezes, a discriminação por ser a única branca no meio das minhas colegas. Isso não me fez menor, e nem elas. Mas a gente sempre enfrentou. Mas não me faz menor também. Não concordo. Não me faz menor assim, menor também. A questão não é essa. É que a gente olha para a realidade, tem 2 formas de você olhar a realidade. Você olhar para o que está em cima dessa mesa, nesse copo, e achar que a única coisa que existe é o que você enxerga. Mas o mundo é muito mais complexo do que a gente enxerga. É por isso que tem a escola, é por isso que tem a universidade, é por isso que tem conhecimento, é por isso que tem ciência. Porque foram desenvolvidos métodos, por exemplo, quando você fica doente, com dor de cabeça, ou a própria Covid-19, você adoece e morre por fatores que não são visíveis a olho nu. Quando a gente não tinha ciência, as pessoas atribuíam a causa da morte coisas que as pessoas imaginavam. Hoje é possível determinar exatamente o que é a Covid e por que e como ela mata. E a gente não está vendo o vírus da Covid, mas não quer dizer que ele não exista. Gente, do mesmo modo... eu preciso que vocês... a gente já caminhou mesmo para o final. Eu só preciso... Nem vou mais pedir 3. Eu vou pedir que cada um
para além dessa proposta, porque não tem mesmo. Já temos, daqui a pouco já Já tem que ver isso. eu preciso mais uma proposta que a senhora leva para a Câmara, rápido, mais uma que você leva para a Assembleia, mais uma que você leva. Uma das coisas que eu gostaria e quero fazer é valorização das mulheres na saúde pública. A gente fala tanto em outras coisas, mas esquece a saúde, né? Hoje a saúde pública ela atinge todo mundo. E quando a gente olha o interior de Mato Grosso, a gente tem mania de fazer a referência só a Cuiabá e Várzea Grande. E a gente vê o sofrimento daqui. Mas quando você leva isso para o interior, a mulher está sofrendo muito lá. Porque ela não tem especialistas que atendam ela. Não tem maternidade. Do centro, né, não dos tem grandes maternidade pública. As maternidades públicas agora, elas só ficam em centros. As mulheres têm que viajar distâncias. E elas precisam que isso deixe de acontecer. Porque até esses dias atrás nós tínhamos maternidade, tinham hospitais simples, mas que atendiam a mulher no parto dentro da casa dela, praticamente. Dentro do município que ela vivia. E isso é um respeito à mulher. Porque não tem como você falar, espera aí, guri, não nasce agora não, que eu tenho mais 300 quilômetros para me andar. Então, a gente tem que pensar nisso, a saúde pública, aí nós estamos com muitas mulheres com câncer, facilitar isso, toda vez tem os projetos de tratamento para as mulheres. A saúde pública da mulher, ela tem que ser cuidada com muito zelo, com muito mais cuidado, com muito mais transparência, Marisa. Eu acho que de tudo que se fala aqui, política para promoção, para a mulher na política, a mulher profissional, a mulher dona de casa, a mulher mãe, a avó, mas a mulher na saúde pública, para mim é o ponto principal, porque eu tenho visto muitas mulheres sofrendo. Coronel, e quando a mulher sofre, a família toda padece. O nome da senhora, Coronel Fernanda, qual o número? Coronel Fernanda, candidata a deputada federal, 2222, 2 vezes nosso presidente Bolsonaro. Tanara. Essa questão também desse atendimento multidisciplinar, tanto com a questão social, quanto com a questão psicológica e da saúde. Porque sem saúde, não tem nada. E a mulher, ela gere a casa dela no trabalho e ela precisa desse atendimento, desse acolhimento, desse amparo, nesses centros especializados em cada cidade. Precisa. Recurso para isso tem. Eu garanto que o recurso para isso tem. Então, ele precisa ser investido de uma forma concreta e real. Definitiva, né? Qual que é o seu número? Ediana Tanara, 10191. Você é do Republicanos. Republicanos. Eu... Bom, é muita coisa que a gente vai levar para a Assembleia Legislativa. Nós temos 5 pontos, 5 eixos de atuação que pauta a nossa atividade parlamentar na Câmara e vai pautar também na Assembleia Legislativa. A questão do combate ao racismo, a vida das mulheres, a vida das pessoas LGBTQIA+, a questão da defesa dos serviços públicos e dos servidores e a questão do desenvolvimento sustentável, que seja socialmente inclusivo e ambientalmente responsável. Então, nós... Estou sempre falando para cá, né? Mas eu tenho que falar para cá. Desculpa, gente. Agora que eu descobri no final. Mas tem uma pauta, Marisa, querida, que eu nunca vou poder recuar dela, que é a questão do combate ao racismo. Porque nós precisamos compreender o que é o racismo. Porque se nós não compreendermos isso, a gente vai continuar reproduzindo as desigualdades abissais que tem no nosso estado e no nosso Brasil, que tem a ver com gênero e tem a ver com cor da pele das pessoas. Então, todas essas pautas que nós defendemos, elas são atravessadas por uma compreensão que o principal fator de desigualdade social é a questão econômica, claro, mas a questão de gênero e a questão racial também. Então, vamos defender uma sociedade livre de racismo. Nós não queremos mais casos que tenham acontecido sistematicamente aqui na nossa cidade e no estado que configuram um racismo absurdo, porque nós não discutimos essa pauta e as pessoas não compreendem ainda o que é. Edna, então, meu número, Cris. eu sou Edna Sampaio, sou vereadora aqui em Cuiabá, a primeira mulher negra eleita vereadora na capital, e o meu número é 13131, deputada estadual. E para presidente, é claro, é Lula. É isso que eu amo, gente. Chegamos ao final com 3 mulheres díspares, maravilhosas e que, se Deus quiser, vão ser eleitas. Olha, o Cast do Bom você vai ter todos os dias nesse processo eleitoral, que eu acredito que vai até dia 29, e aqui, todos os dias, candidatos a deputados federais, estaduais e candidatos ao Senado. Então, nos acompanhem. Tchau. Obrigada, meninas. Obrigada. Não, obrigada.